Galera, o que acontece? Quando a gente está trabalhando dentro da área de qualidade, a gente começa a aprender, por exemplo, sobre testes automatizados, a gente começa a aprender como trabalhar com esses testes automatizados, a gente olha para aquilo e acha que aquilo é o santo graal dos testes, que é o santo graal da qualidade, que você vai ter que pegar os testes automatizados e vai simplesmente automatizar todos os casos de testes possíveis do sistema. End-to-end mesmo, e às vezes é totalmente front-end, sem nada às vezes no back. Só que, apesar disso parecer uma ótima ideia, né? Inclusive tem empresas que pedem para que os funcionários façam isso, tá? Eu conheço empresas, inclusive já entrei em contato com amigos meus, né, que trabalham na área, e eles comentaram sobre isso. O cliente, né, normalmente a pessoa que está pedindo ali o time de qualidade para aquele projeto, ele simplesmente pede para que você automatize todos os casos de teste pelo front-end mesmo, né, que é o jeito mais lento possível que você pode fazer no projeto. Imagina um projeto, às vezes, de um aplicativo que é gigantesco, né? Conheço até mesmo, já ouvi falar de bancos que fazem isso. Então imagina o tamanho, a quantidade de casos de teste. Isso vai fazer com que os seus casos de teste sejam muito lentos, galera. Aliás, não é que eles serão lentos. Se você não souber escolher o correto, né, o caso de teste correto, para conseguir fazer um teste automatizado, ou um número de casos de testes correto para você criar nos seus testes automatizados, você vai fazer com que a sua automação, além dela demorar muito, né? Tipo, eu já ouvi lugares falar que demora horas, às vezes até mesmo mais de um dia para rodar um teste de regressão automatizado. E não só isso, ele vai ser um teste considerado flake. O que é um teste flake? É um teste que ele quebra sem a gente exatamente saber o motivo, né? Então, por exemplo, o meu teste ele está quebrando ali, ou seja, deveria ter algum problema naquela página, deveria ter encontrado alguma divergência do que a gente estava esperando naquela página X. Só que ele está quebrando porque sim, porque às vezes ele não encontrou um elemento, que o elemento você vai procurar um pouquinho mais a fundo, ele vai estar lá, aquele elemento, sabe? Então, é muito doido, né? Você vê que a sua automação ela acaba não sendo o que você estava esperando, sabe? A sua automação ela acaba não tomando conta do que você estava esperando, tá certo? Mas e aí, Manny? Se eu, como QA, não devo automatizar todos os casos de teste que eu tenho da minha empresa, por exemplo, nossa, eu vou fazer 100% dos casos de teste, fazer automação front-end ali com Cypress, tá bom? Não faça isso, tá? Por mais que Cypress é sim uma ferramenta incrível, uma ferramenta excepcional, tá bom? Eu acho, na minha opinião, a ferramenta mais fácil e a melhor para você aprender como primeira ferramenta de teste automatizado. Você vai fazer uma automação flake. E isso vai fazer com que sua automação ela vire uma incógnita para todo mundo, né? Porque essa automação ela tá lá para garantir que o que está funcionando vai continuar funcionando. Se você faz uma automação gigantesca que demora 1 milhão de anos para começar, né, ou para finalizar, e ela ainda por cima tem erros que quando você vai olhar aqueles erros, eles não necessariamente são erros que deveriam estar acontecendo porque a página aparentemente está funcionando como esperado, isso vai fazer com que sua automação ela se torne descartável. Por quê? O que acontece? Ela vai te dar um falso negativo. E isso vai fazer com que, por exemplo, imagina, se a sua automação ela demora tudo isso e ela faz parte da pipeline de deploy, por exemplo, imagina, vai quebrar um monte de coisa, não vai rodar todos os testes, você vai ter que parar a automação, rodar de novo, às vezes ela demora muito. Então, o que você como QA tem que saber fazer? O que você como automatizador aí tem que fazer para garantir que isso não aconteça? Você vai começar a escolher quais são os casos de testes mais importantes para o seu projeto. Como assim? Simples. Vamos imaginar que você está num projeto. Você e seu time já conseguiram mapear grande parte dos casos de teste que tem naquele sistema, certo? Do sistema que vocês tomam conta. E aí, você tem que pensar assim, ok, dentro desse sistema que a gente toma conta, que a gente tem que garantir a qualidade, né? Perfeito? Nosso trabalho basicamente. Quais são os casos de teste, seja ele um caso de teste isolado de uma feature ou um caso de teste end-to-end, que garante que o maior fluxo do sistema, o mais importante, e que features que são extremamente importantes vão continuar funcionando. É dessa forma que você vai criar sua automação. Ela não é de forma escancarada, vou começar a criar casos de teste aqui A a Z, bora. Não, é de uma forma pensada, planejada. Inclusive, isso pode fazer parte do planejamento, né? Até mesmo o seu documento de plano de teste. Vocês entendem? É muito louco falar isso, porque quando eu comecei como QA, a primeira coisa que eu pensava assim, vamos automatizar tudo, porque se está tudo automatizado, eu vou garantir que está tudo funcionando, então eu nunca mais vou ter problema, e é isso. Só que essa não é a resposta certa.
apesar de parecer no começo. Então, vejam como, apesar de uma ferramenta super importante, não somente para te ajudar com qualidade no seu projeto, né, te ajudar com estratégias, com processos nem tanto, mas te ajudar ali na sua performance como QA, né, para te ajudar a reter mais problemas e não passar para o usuário final, você está literalmente tendo que dar um passo para trás, uma ferramenta que parece ser tão boa, que parece que vai resolver todos os seus problemas, só que você não pode usar tanto ela.